Oi, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. Lídia Costa sou eu e o vídeo de hoje é atendendo aí o pedido da Maria Antônia Carvalho e da Cláudia Maria. Elas pediram que eu mostrasse como faz esses banquinhos, essas mesinhas assim para colocar os vasos. Gente, esta ideia eu peguei lá do canal Plantas da Jana e Mais. A Janaína fez os banquinhos, as mesinhas lá, e eu gostei muito e eu experimentei. Esse foi o primeiro que eu fiz e eu gostei muito. A Jana fez com 4 garrafas, eu fiz com 3. Achei que ficou muito bem assim com 3 também. Fica bem forte, não tem perigo de cair. E como elas pediram para eu mostrar, né? Cada um tem um jeito de ensinar. A Jana tem o jeito dela, eu tenho o meu. Então eu resolvi trazer esse passo a passo aqui para vocês. Já agradecendo aí a Janaína por essa ideia que foi ótima para mim. Eu gostei muito desses banquinhos. A Jana que já testou, já fez, já testou, sabe a durabilidade, quanto que são fortes esses banquinhos. Então vale muito a pena fazer. Este aqui, gente, eu coloquei. Esse vaso ele é bem pesado, né? Um vaso bem grande. E esse aqui é um pratinho menorzinho. E mesmo assim, ó, fica muito. Ele fica muito forte, não cai, gente. Isso aqui não quebra. Se vocês quiserem colocar o concreto dentro da garrafa, pode. Mas não há necessidade, porque isso só vai quebrar se alguém jogar no chão, bater, então pode quebrar. Mas pelo fato de colocar os vasos, então não tem perigo de quebrar. Essa bacia de cimento é muito pesada também. Gente, eu vou fazer o passo a passo, mas eu não vou pintar, porque a pintura, né, cada um sabe pintar. Esse aqui eu passei tinta de parede e depois eu passei um corante marrom e envernizei com verniz de madeira, verniz para madeira. Então ele ficou com esse tom assim de madeira. E o primeiro eu passei tinta automotiva, que era um pouquinho que sobrou aqui, eu passei automotiva. Foi a que eu mais gostei, foi da pintura do primeiro, que é uma pintura metálica, uma pintura prateada, né? É tinta automotiva. Então, mas qualquer jeito que vocês pintarem vão ficar bem. Se não quiser invernizar, já passa logo o esmalte sintético, né? Que não precisa invernizar. Mas eu gostei mesmo foi da pintura da tinta automotiva. Aquele branquinho que eu mostrei antes foi só o esmalte sintético, que eu passei mais ou menos, gente. Eu não caprichei muito. Eu só queria mesmo tampar as garrafas. E olha como que fica bonito assim, esse aqui com a Letícia. É, ele ficou bem combinando, é uma bacia menor, né? Ficou bem combinando assim a cor semelhante à madeira com o vaso, a bacia branca cheia de letícias verdes. Achei muito interessante. E esse aqui, gente, é um quadrado. Eu não vou mostrar o passo a passo porque esse aqui necessita de 4 garrafas para fazer e eu não tenho. Mas depois eu posso trazer o passo a passo aqui. Esse fica muito bom para fazer, tipo, aqueles módulos que a gente faz de bancadas, né? Como se fosse umas tábuas. Então ele encaixa em qualquer lugarzinho. Eu gostei muito desse modelo aqui quadrado também. E é muito fácil para fazer. É até mais fácil para fazer do que o modelo redondo. Mas os dois ficam muito bonitos. Esse aqui a gente pode colocar uma coisa maior e cabe mais planta. Aqui eu coloquei uma grade e deu para colocar bastante plantas. Não ficou aí só na parte da mesinha. Então vamos lá para o passo a passo. Aqui eu vou usar aqui este prato. É um prato que vem com bolo. Esse aqui, gente, ele tem mais ou menos, acho que 28 centímetros. Eu já tinha feito os outros, né? 28 centímetros. E ele tem 2 dedos de profundidade. Eu vou usar também esses ferrinhos, né? Para não deixar a placa de cimento assim, para deixar ela mais forte, é opcional. Vou usar também essas 3 garrafinhas. Se você quiser usar, fazer 4, com 4 pode, mas eu vou usar 3, porque eu só tenho 3. Tem que ser garrafinha do mesmo tamanho aqui, de 330 ml, todas iguais. Opta principalmente pelo modelo de garrafa todos iguais, porque às vezes difere, né, o tamanho uma da outra, mesmo que tenha a mesma quantidade, pode ficar diferente. E agora eu vou fazer a massa. A parte mais difícil mesmo é só fazer a massa, né? Que é fazer a sujeira aí.
Eu coloquei, gente, eu coloquei 3 vasilhinhas de margarina de 500 gramas e vou colocar aqui uma de cimento. Então, são 3 por 1. À medida que vocês for usar aí, vocês podem colocar 3 por 1. Eu coloquei 1,5 kg, né, de areia, 3 medidas de 500 gramas e uma medida de 500 gramas aí de cimento. Mas aí vai depender do tamanho do seu prato, né? Aí vocês vão decidir aí a quantidade. Mas 3 por 1. Se colocar 3 de areia, coloca 1 de cimento. A água a gente vai colocando aos poucos, porque se você colocar tudo de uma vez, pode correr risco, né, dela ficar muito mole. Então, é melhor colocando aí aos pouquinhos para você ir controlando para ver a textura. A textura dessa massa, gente, quanto mais durinha, melhor fica, né? Porque seca mais rápido. Mas eu gosto de fazer ela um pouquinho mais molinha, tipo uma textura aí para reboco. Quem já fez reboco aí já sabe como é que é, mas quem nunca fez, é aquela textura que fica mais maleável, mais fácil de trabalhar, porque eu gosto de já desenformar e está bem certinho aí o trabalho, sem precisar depois de ficar passando alguma coisa para tapar os buraquinhos. Então, ela estando mais molinha, ela vai ficar mais lisinha na hora de desenformar, mas demora um pouquinho mais de secar. E também, meu irmão disse que quanto mais a massa tem pouca água, mais forte fica o concreto. Mas nesse caso aqui não tem necessidade de ficar tão forte, né? Então a massa ficou essa textura aqui, ó, vocês podem ver, tá bem maleável, como se fosse uma massa de bolo bem assim consistente. Não tem tanta água, ela não vai ficar escorrendo tanto, mas também não vai ficar aquela massa esfarofenta. Então aqui é só mexer bem, gente, tem que mexer bem para misturar muito bem a areia com o cimento. E agora eu coloco aqui no meu prato de bolo. Primeiro a gente coloca uma camada, mais ou menos a metade, só para cobrir aí, para fazer aquela primeira forração aí. Aí depois que coloca essa parte, é preciso espalhar bem, é preciso bater bem para poder não ficar aqueles buraquinhos depois que desenforma. Nesse caso que eu falei que a massa mole fica mais fácil, né? Porque ela espalha mais rapidinho. Aí é só bater bastante mesmo, até ver que já ficou totalmente uniforme. Aí depois que ela já está bem uniforme, gente, é hora aí de colocar aqueles ferrinhos. A quantidade não importa. Eu tô colocando 4, mas se vocês quiserem colocar só 2, 3 ou mais, fique à vontade. É só para fortalecer mais essa plaquinha aí da mesinha, né? Para ela na hora que pegar não ficar tão fácil aí para poder quebrar. Mas o peso que a gente coloca de vaso eu acredito que não faz quebrar, não. As garrafas, gente, aquele primeiro que eu fiz lá, que vocês viram, aquele prateado, eu coloquei as garrafas mais inclinadas, mas eu vi que isso não há necessidade disso. Fazer inclinada fica mais difícil e fazer ela retinha fica bem mais fácil e aguenta o peso da mesma forma, ele não fica frágil, e não ficam caindo. Vocês viram lá aquela bacia de cimento, né, naquele lá cor de madeira, ele está retinho e não teve problema. Aqui eu vou colocando, gente, eu tô colocando a mão aqui para poder dividir os espaços, né? Mas se vocês tiverem aí algo para medir, fique à vontade. Mas eu não uso muito medida, não. Eu vou olhando aqui, tentando no olhômetro, colocando a mão, tentando dividir os espaços aí, né? Da maneira mais fácil. Mas se vocês quiserem medir ou tiver fazer já alguma forminha assim, pegar uma tabinha para poder fazer as medidas, se for fazer vários, né? Que aí faz padrão. Mas eu uso aqui mesmo, eu uso a mão e a própria vasilhinha de margarina aí que eu uso para poder medir aí, para fazer a massa. Então eu vou colocando ela assim, encaixando e vendo, dividindo aí os espaços e fica tudo ok, gente. Depois que fica pronto,
a gente não percebe as imperfeições, não. E até porque vai ser algo só para colocar o vaso por cima, não tem necessidade aí de ficar uma perfeição. Não é aquelas mesinhas que vocês fazem aí para poder colocar na mesa do bolo, né? Então, não precisa caprichar, não. Mas se quiser caprichar, se quiser investir mais tempo, fique à vontade, fica muito lindo. É um trabalho também que vai durar muito tempo, vocês não vão arrepender. É muito fácil, gente, fazer. Às vezes, como eu disse, o problema mesmo é a sujeira, assim, que a gente faz com o cimento, né? Aí depois das garrafas prontas, a gente vai tapar esses ferros, gente. Observe que os ferros precisam ser tapados, então a outra parte da massa eu deixei para fazer isso. E eu vou concentrar mais massa perto das garrafas também, para garantir que elas fiquem bem presas aqui no prato, na forma. Então é como se estivesse fazendo aí uma bermuda aí perto das garrafas, né? Para ficar com aquelas bem calçadas aqui com o cimento. Então é só isso, eu vou terminar de preencher aqui e eu já volto. Então, gente, eu preenchi, já coloquei toda a massa aqui, olha, de cimento nas garrafas. E agora é hora também de um detalhe, assim, bem importante, para que a sua mesinha não fique aí com uma perna maior que a outra, porque apesar das garrafas serem do mesmo tamanho, pode ocorrer que uma levante, uma ficou menos fixada na massa, então aí vocês vão colocar alguma coisa, né, que possa fazer um peso por cima. Eu estou colocando a tampa de um balde e aí eu vou colocar um peso aqui, eu arrumo, né, já olho a direção aí das pontas, das perninhas. E, gente, como eu não tenho nível, eu uso aqui uma água, né, então eu coloquei a água nesse recipiente e quando a água fica certinha por cima, eu sei que elas estão totalmente certas. Então, vocês podem usar também o nível. Eu não sei mexer com esses negócios de medida, gente. Então, de olhar a pruma, essas coisas eu não sei, não. Então, eu vou fazendo aqui no olhômetro e vejo o que dá certo. Mas a técnica é essa, né? Então, vocês vão conseguir fazer do jeito de vocês. E aqui eu tô colocando um peso, gente. Eu coloquei um pouco de areia também no recipiente. E eu coloquei esse peso para deixar ela ficar firme aí e não voltar, né? Porque pode voltar a garrafa, então uma fica mais alta que a outra. Então é só isso e vou esperar 24 horas para poder desenformar, para garantir que já esteja tudo seco. Então, gente, já se passaram 24 horas. Eu tirei o peso, né? E agora eu vou tentar desenformar aqui para vocês verem. Eu estou com a mão só, estou gravando com a outra, então provavelmente vai ficar um pouquinho difícil aqui para mim, mas eu vou tentar. Eu vou dar uma pausa aqui, vou virar essa coisa aqui, as perninhas para baixo, né, para poder tirar. E aí vocês podem ver, ó, que as 3 perninhas estão apoiando aqui na cerâmica, isso significa que elas estão na mesma altura. E isso foi aquela parte que eu fiz lá, de colocar a vasilha com a água para acertar. E aqui, gente, eu poderia tirar de qualquer jeito, né? Quebrar esse prato e retirar logo, mas eu quero aproveitar ele para fazer outras, então eu vou tentar bem devagar aqui para poder tirar ele inteiro, porque esses plásticos, eles são frágeis e ao contato com cimento ele fica mais quebradiço, então se não tirar com cuidado, ele não dá para fazer outra mesinha. Então, por isso que eu estou tendo mais trabalho aqui, mas se vocês quiserem cortar ele, já rasgar e fica tudo certo. Então, gente, já tirei e olha para vocês verem aí como que o prato ficou assim, sem estragar, dá para fazer outro. E a parte aqui, ó, da mesinha ficou perfeitinha, bem lisinha, ó. Isso foi porque eu fiquei batendo, aquelas batidinhas, é para isso, para esse resultado aqui, ó, não ficar com tanta imperfeição. Vocês podem ver aí que o desenho ficou certinho. Então, a gente tem que esperar 24 horas justamente por isso. Porque senão, se a gente tirar um pouco antes, esse desenho aqui, ó, ele não fica bem feito, né? Ele acaba soltando algumas coisas. Então, como eu disse, eu não vou pintar, né? Porque não tem como eu pintar agora para vocês. Mas eu acho que vocês já entenderam aí. É só passar uma tinta, a tinta de sua preferência. Eu indico o esmalte sintético, que já fica pronto, né?
Como eu disse, a tinta automotiva é ótima, mas ela é um pouco mais cara. Não precisa gastar tanto com essas coisas. Pode usar aí a tinta PVA e depois invernizar. Eu espero aí que vocês tenham entendido. Agradeço mais uma vez a Janaína por essa ideia que valeu muito para mim e eu espero que valha para vocês também. E até o próximo vídeo. Olha, para vocês verem que ficou com 3 dedos de espessura e é o suficiente para aguentar aí vasos bastante pesados. Tchau, tchau e até o próximo.